Me chamo Marcos Abreu, tenho 50 anos e moro em um pequeno município do interior maranhense. Eu trabalhei por muitos anos na construção civil, e quem já trabalhou com isso sabe que você acaba conhecendo muita gente e de todos os lugares. E foi lá que conheci um baiano que todos apelidaram de Bento Mentiroso. O nome dele era Gilberto Bento, mas acabou virando Bento Mentiroso pelas histórias cabulosas que ele contava e que nós não conseguíamos acreditar. O homem era um mentiroso de marca maior, como falamos aqui. Mas até um mentiroso às vezes conta a verdade, como vocês verão nessa história. No ano de 99, nós estávamos trabalhando na construção de uma igreja lá pelo interior do Maranhão. E ficamos em 2 casas alugadas onde dormíamos e guardávamos nossas coisas. A rede que o Bento dormia ficava ao lado da minha e toda hora o homem contava uma história diferente. Ele falava que já tinha sido casado 5 vezes, 2 só em um ano, e que tinha mais de 20 filhos por aí. Contou que já tinha sido vereador, mas desistiu do cargo porque nunca gostou de dinheiro fácil. Falava que dificilmente algum dono de bar do lugar onde ele morava cobrava a pinga que ele bebia, pois onde chegava as pessoas faziam questão de dar as coisas de graça, de tão respeitado que ele era. Eu perguntei como ele era tudo isso e trabalhava de pedreiro em um fim de mundo como que estávamos, e ele dizia: eu gosto dessa vida, quem gosta de vida fácil é preguiçoso. E assim a vida seguia. O Bento falando mentiras e nós apenas rindo. Sempre no fim da tarde, o padre da cidade vinha ver como estava a obra, e o Bento já corria para falar tudo como se fosse o mestre de obras. Todo mundo ficava rindo, mas mesmo sendo assim, ele era querido por todos, por sua maneira engraçada de ser. Até que certo dia, passa em frente à obra uma mulher, e Bento dá bom dia e ela responde. Ela sempre passava por trás da obra, onde ficava uma feira de frutas e verduras. E ficavam várias pessoas negociando bicicletas, relógios e tudo que você imaginar. Eu estava em cima de um andaime, quando vi o Bento de conversa com essa tal mulher. E um tempo depois ele voltou com um sorriso largo, dizendo que a encontraria logo mais à noite. Ficamos meio sem acreditar, mas vimos ele falando com ela, então poderia ser verdade. Nisso, o Bento começou a dormir sempre na casa dessa tal mulher, e as coisas entre eles pareciam ficar mais sérias a cada dia. Quando boa parte da igreja ficou pronta, havia muito material caro que poderia ser roubado. Então, todas as noites, ficavam 2 de nós dormindo lá na construção, para ficar tomando de conta desse material. E em uma noite, ficamos eu e o Bento. Ele só falava que iria ficar morando ali com essa tal mulher, e que não voltaria mais para a Bahia. E eu só rindo dos assuntos dele. Fomos até a frente da igreja para fumar um cigarro e ficamos olhando o lugar quieto. Foi quando de longe vimos uma pessoa andando apressada pelas ruas. Quando passou do lado da igreja, vimos que era a mulher que o Bento estava namorando. E ele ficou louco dizendo: "Para onde essa doida tá indo a essa hora? Já é quase meia-noite, e pelo que eu saiba, ela não tem parentes aqui não."
Ele queria correr atrás dela e perguntar o que ela fazia na rua àquela hora. Mas eu falei: vai atrás dela escondido, e se ela estiver te traindo, tu vai saber. Se tu correr atrás dela agora, ela vai inventar uma história qualquer. Vai escondido, que tu vai ver onde ela realmente está indo. Bento vestiu uma camisa e foi atrás da mulher, e eu fiquei esperando ele voltar. Só que amanheceu o dia e nada do Bento. E pela manhã bem cedo, eu vejo a mulher que ele tinha ido atrás voltando até sua casa. Mas nada de Bento. Então eu comecei a me preocupar e a pensar o que teria acontecido com o baiano. Começamos a trabalhar e na hora do almoço, o mestre da obra veio falar que o Bento estava em casa e não iria trabalhar. Ele estava se queimando de febre e tinha várias picadas de formigas em seu corpo. No fim do dia, fomos para casa e quando chegamos, o Bento estava sentado com uma cara de morto em uma cadeira e perguntamos o que tinha acontecido, mas ele não queria falar. Essa foi a primeira vez que vi aquele baiano tagarela calado. Então esperei os homens saírem e perguntei o que ele tinha visto quando saiu ontem à noite atrás da mulher. Então ele falou: eu segui aquela maldita até uma estrada deserta. Então me escondi atrás de uma árvore e ela tirou a roupa e escondeu no mato. Então entrou em uma trilha que levava até um rio e eu fui atrás sabendo que veria coisa estranha. Foi então que vi aquele clarão que quase me deixa cego e um grito alto de mulher. Eu pensei em correr na direção do grito, mas quando vi, tinha um cavalo rodando na areia perto do rio e um fogo alto onde deveria ser sua cabeça. Eu me virei e comecei a correr por dentro do mato gritando, e o animal veio atrás de mim. Eu só escutava os galopes do bicho e via aquele clarão que saía dele iluminar tudo. Só que teve uma hora que eu caí no chão e o bicho passou reto, bem do meu lado. Eu estava com tanto medo que não consegui levantar. As formigas no chão começaram a me picar e eu me arrastei até o rio por dentro do mato igual uma cobra. Enquanto o animal galopava ao redor como se estivesse me procurando. Quando cheguei no rio, me abaixei e fiquei só com a cabeça para o lado de fora. E só via o clarão do bicho correndo e os gritos macabros que o demônio fazia. Só saí da água quando amanheceu e me deu uma febre tão grande que quase não chego aqui em casa. Eu vi tua mulher voltando para casa hoje pela manhã, bem cedo. Minha mulher não, do cão. O animal que eu vi era ela, meu amigo. A mulher vira a mula sem cabeça. O diabo que eu vi ontem era ela, com certeza. Eu gosto muito de contar histórias, mas dessa vez é verdade. Tu acha mesmo que eu estaria assim se não fosse? Eu vi de verdade. E é só eu melhorar, vou embora daqui para nunca mais voltar. E assim ele fez. 2 dias depois, recebeu o que tinha que receber e foi embora sem nem olhar para trás. Eu nunca contei aos homens o que ele me contou. E sempre que a tal mulher passava em frente à obra, eu me escondia. Dei graças a Deus quando terminamos tudo e fomos embora, deixando para trás a mulher que virava mula e seu segredo. Bento Mentiroso, pela primeira vez, falou a verdade. Dava para ver como ele estava com medo. O homem que vivia de mentiras
acabou vendo algo que ninguém acredita ser verdade. E se ele tivesse contado, todos achariam ser apenas mais uma de suas mentiras. Fica aqui uma lição: sempre fale a verdade, pois quem vive de mentiras acaba sempre se passando por mentiroso, mesmo quando está falando algo verdadeiro. Boa noite.